Fala aí, galera, estamos aqui mais uma aula do Fábrica D e hoje é o quadro que vocês mais gostam, que é a nossa mentoria, ou pelo menos um aperitivo daquilo que você tem na nossa plataforma lá no Fábrica D. Vá lá em www.fabricad.online e lá você realmente vai ter acesso ao serviço completo. Aqui é a pontinha do iceberg que você tem disponível lá dentro, o que não quer dizer que nada daquilo que a gente vai falar hoje será útil, muito pelo contrário, vai ser bem útil para a sua preparação, ainda mais você que eu sei que está aí agora, nesse exato momento, do outro lado da telinha, me assistindo e se preparando e se bobear nervosinho já estressado, já ansioso com a prova da EFON. Mas eu vou aqui te acalmar, mas antes, roda a vinheta e já eu tô de volta. Muito bem, você que acertou em cheio e não pular esse vídeo, você agora vai entender o que você tem nessa reta final, ou você que está começando seus estudos a focar em termos de cálculo, mais precisamente na parte de integral para a EFON. Eu vou falar coisas que, é claro, que para a Escola Naval, você que já está se preparando, que tomou bomba esse ano na prova e já está se preparando para a prova do ano que vem, mas eu vou especificamente pensar agora em focar na EFON, ok? Para quem não conhece, EFON, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, concurso da área militar, embora você não saia formado, né, militar, mas você recebe toda uma instrução, todo um aparato de estudos militar que vão também te deixar muito bem encaminhado na vida, assim como qualquer outra prova desse nível. E a EFON é especial porque ela vem depois da prova da Escola Naval, o pessoal já deu um gás absurdo para a prova da escola e depois, tendo dado tudo certo ou não, você vai enfrentar a prova da EFON, sendo que um cara que já sabe que com certeza ele entrou na prova da Escola Naval, ele não vai fazer EFON. E aí, com isso, você tem menos um candidato de peso que talvez nem fosse de fato entrar para a EFON, atrapalhando a sua vida. E aqui a gente tem uma prova que, então, ela é, de certa forma, uma versão enxugada, uma versão slim, uma versão facilitada da prova da Escola Naval. É como eu definiria para você. Talvez você não concorde comigo, mas é a verdade. A prova da EFON é uma prova em versão recalchutada, em versão facilitada da prova da Escola Naval. Mesmo assim, é claro que, dependendo de como foi a sua preparação no ensino médio, depois em termos de cursinho, você está ainda inseguro. Claro, você não foi aluno do Fábrica D, isso acaba acontecendo. E você que foi o cara que não gosta de deixar nenhuma aresta, não gosta de deixar nada descoberto, você vai a descoberto, você vai aqui com certeza agora ficar cravado com a gente no 10, que é o nosso objetivo, aquela aprovação, que você vai massacrar a prova. Bom, galera, qual é a ideia aqui? Primeiro, na verdade, a gente vai focar especificamente em integral, tá? O conteúdo de cálculo para a EFON se divide em integral, derivada e limite. Ou mais precisamente, na ordem certa, limite, derivada e integral. E aí, a parte de integração é uma parte que o pessoal tem muita dúvida. Primeiro que geralmente o cara que se enrola no timing de estudo, ele acaba estudando limite, aí começa a arrastar em derivada e acaba que quando chega em integral, se chega, ele só vê o básicozinho, o que é lá o símbolo da cobrinha. Meu irmão, faz-se aspas aqui. O que você vai ver de gente na porta da prova falando que não sabe o que é aquele símbolo da cobrinha que caiu na prova. Meu irmão, você não tem noção. Sério, você vai ver a quantidade de paraquedistas que tem na porta da prova. Então não se assusta com isso não. Tem gente que está ali apenas como NPC, apenas como figurante. Não cheira nem fede. Eles sozinhos, disputando consigo mesmos, eles não passam, tá? Então, você é o cara, você está comigo, você está com a gente, você está com Deus. Então, olha só, o que acontece aqui? Primeira coisa, gente, integrais básicas. Não tem como você começar o estudo de integral, revisar o estudo de integral, sem saber o que é uma integral básica. A integral, na verdade, é uma operação, pode-se dizer, contrária à derivada. Você pegou uma função, derivou, transformou em outra, e agora eu vou retornar à original. Tá? É claro que tem uns detalhes aí, não, mas eu estou sendo o mais acessível possível, tá? O mais aqui coloquial possível para você entender de uma vez por todas do que eu estou falando. Então, essa é a ideia básica por trás de uma integral. Uma operação contrária, uma operação de retorno à função que originalmente eu derivei para criar uma outra e agora eu vou fazer a volta.
Só que, é claro, na hora que você vai fazer isso, acaba que eu tenho que saber as regras de derivação. Porque você tem que saber as regras de ida, para voltar muitas vezes é só eu lembrar de qual era a regra para derivar. Por exemplo, derivada de seno é cosseno. Então, do cosseno, na hora de integrar, se é para voltar, eu voltarei para o seno. Entendeu como funciona? Em outros não funciona tão bem assim, ou você vai ficar muito tempo paradão pensando demais, e aí você tem que saber as regras de integração para, pelo menos, não ser, digamos que, definitivo para fazer a questão, mas você não perder tempo e você agilizar em muito a resolução, principalmente porque não vai cair só a questãozinha pedindo o básico de integração. É claro que não, tá? Isso aí é o início do início do básico que você deve saber. E aí tem técnicas também de integração para que coisas que não são tão visíveis, tão escancaradamente facilitadas, que tem integral que você bate o olho lá nela e fala assim, cara, é claro que a resposta é essa. Você já enxerga qual é a função que eu derivei para chegar naquilo, consequentemente você enxerga o que você vai fazer para voltar. Agora tem outras que você não enxerga de jeito nenhum. Tem outras que quando você chega lá na resposta final, tira uma prova real, deriva, o que tira a prova real integral? É você pegar o que você achou e derivar para ver se realmente dá o que está no enunciado. Lembra que se é o que é a operação de volta, então eu vou derivar, tendo tempo, não, que geralmente eu não tenho, mas a prova da EFON é bem menos corrida que a da Escola Naval, até que pode ser que sobre, e fazer isso. E aí, para facilitar a sua vida, existem as técnicas de integração. Mas antes disso, eu tenho que saber também o que é uma integral definida e o que é uma integral indefinida. Integral indefinida é aquela que você tem um símbolo de integral apenas assim. Isso é uma integral definida. Perdão, indefinida, tá? Porque eu não tenho os limites de integração aqui em cima e aqui embaixo. Agora, quando ele fala assim, ó, integral entre dois valores, entre 2 e 3, entre 3 e 4, entre 4 e 10, ou seja, ele coloca numerozinhos, né, falando de uma forma bem coloquial mesmo. Ele coloca numerozinhos aqui para indicar quem são, no caso, os valores de início e final de integração. Isso se chama integral definida e é aí que vai cair a utilidade prática de uma integral de forma gráfica, principalmente modo que a gente pode, por meio disso, achar uma área ou achar até mesmo um volume. Tem a técnica do disco, dentre outras técnicas possíveis, que já caíram na EFON e podem voltar a cair, tá? Então, quando você vai aprender integral definida com a gente, e você vai fazer o nosso curso, você vai lá em fabricad.online, que tem o curso AFEFON Escola Naval, que tem tudo o que você precisa, não apenas integral, não apenas cálculo, tem todas as matérias português, inglês, matemática, física, a parte também de redação no modelo EFON, tudo que você precisa para você realmente arrasar. Essa aqui é a última prova de peso militar que a gente tem esse ano, né? Que vai ter EA, vai ter EFON, e depois, se você não quer ser engenheiro, ITA e IME estão fora do seu objetivo. Tá? E aí é começar tudo de novo para o ano que vem, caso não dê bom esse ano, mas vai dar. Vai dar. É só você agora aproveitar o tempo que te resta, tá? Então, aproveita lá 60% de desconto em todo o nosso site. E além disso, você pode levar outro curso de igual ou menor valor. Então, esse curso, inclusive, você pode dar para si mesmo. De repente, se tem interesse em mais em alguma outra coisa. Sei lá, o cara quer foi o SpaceX. O SpaceX tem aquela parte de humanos que ela é bizarramente pesada. Falta a prova da SpaceX ainda. Esqueci. Tá? E aí, de repente, ele quer se preparar para os dois, para esse ano, para o ano que vem. Ou não, ele quer comprar um curso EFON e quer dar outro curso EFON para o amigo dele. Lembrando que estamos ainda no período de Semana dos Amigos, então você pode aproveitar para fazer isso, o que é realmente um super presente para vocês estudarem juntos. Porque a melhor forma de aprender é você tirando do seu amigo e o seu amigo tirando a sua dúvida e vice-versa, e por aí vai, tá? Não pode ficar ali sendo tinhoso, sendo usura de dúvida, você não pode ficar segurando as coisas só para você, que você vai precisar dele e ele vai precisar de você e você vai perceber isso. Mas voltando então aqui, gente, integral indefinida é aquela que vai pegar toda a parte inicial, que vai te forçar a saber as integrais básicas, a saber as técnicas de resolução, principalmente substituição simples, questão mais fácil de EFON que cai, substituição simples, ou substituição trigonométrica.
Por ter substituição trigonométrica, isso já indica o quê? Quando você chega em cálculo, a gente sempre fala, você tem que estar muito bem já, ou pelo menos saber o beabá de função, de analítica e trigonometria. Eu diria que principalmente função e trigonometria, e mais ainda trigonometria, tá? Por quê? Porque a parte de função é mais quando envolve equação da reta tangente, máximo e mínimo, está mais ligada à derivada, mas para integral, pelo menos, no mínimo, trigonometria. Aí você tem que saber a relação fundamental, as relações secundárias, seno de 2θ, seno de 3θ. Isso sim é essencial para essa parte, porque à medida que vai complicando, essas coisas vão surgindo, tá? Então anota aí, seno de 2θ, seno de 3θ, soma de arcos também, tá? Ou soma de senos, seno de A mais seno de B, que é as formas chamadas de prostaferese. Você tem que saber isso daqui em momentos que você nem imagina que isso poderia surgir na sua prova. E substituição trigonométrica também é uma outra técnica utilizada quando você percebe que uma substituição simples acaba dando certo. E aí, é na adivinhação que eu uso uma coisa ou outra? Não. Você, é claro que tem algumas regras aqui que são gerais, mas não são infalíveis. Existe a simples, a trigonométrica. Existe, à medida que a gente vai fazendo exercício indicando para vocês o momento certo de usar cada uma, mas tem algumas também que vai ser treino e que você vai ter que estar ali atento quanto e como que vai estar a cara da integral que ele vai deixar para você fazer, ok? Tudo isso tem no nosso curso. E também outras técnicas que o pessoal geralmente ignora, até mesmo por aquilo que eu falei. Geralmente o cara, quando ele chega na hora de estudar integral, ele já está saturado de cálculo e já é a matéria que ele está deixando como a última das últimas, já está se arrastando na matéria, já está se arrastando no conteúdo, afinal de contas você não tem só isso para estudar. A EFON também tem a tabela SAC na parte de matemática com coisa extra, com uma coisa relativamente nova. Tem a função densidade de probabilidade, que também tem a ver com integral. Eu não botei aqui, mas tem a ver com integral, né? Mais integral do que probabilidade. Isso tem no nosso curso também. Então acaba que o cara já está meio desgastado, mas você não pode deixar a peteca cair. E técnicas especiais são a integração por partes e frações parciais, gente. Integração por partes e frações parciais são coisas muito importantes, principalmente isso daqui, tá? Por partes é quando você tem aquele método, quem já é velho de guerra, já ouviu falar do método Lipschitz-Barliati, né? Que é um método que você vai escolher lá uma função para ser original, outra para ser uma derivada. Aqui não é aula de teoria hoje, é uma aula de orientação de estudos, mas você vai perceber que é justamente a ordem de preferência para ver quem você considera como f e quem você considera como a derivada de outra função, geralmente um gelinha. Então é logarítmica, né, e por aí vai, tá bom? Algébrica, trigonométrica, exponencial. Isso você vai ver tudo isso lá no nosso curso, beleza? Frações parciais. O que é uma questão de frações parciais? Sabe aqueles somatórios que recaem muitas das vezes em somas telescópicas? Que às vezes tem até isso em polinômios, quando ele bota a questão lá no início de polinômios, de identidade de polinômios. Cara, eu não sei nada disso que está falando. Esse é mais um sinal de que você precisa da gente. Ah, mas eu estou percorrendo o livro do IESE, do Fundamentos do FME todo. Gente, FME é para você ter o embasamento do embasamento. FME, eu sinto muito, é aquele livro, mesmo em 10 volumes, que antigamente era o ensino médio normal. O FME não tem nada demais. O FME é o ensino médio como era há uns 20 anos atrás, antes dele começar a decair e virar o que é hoje nas escolas. Uma porcaria. Porque o que é o ensino nas escolas hoje? Uma porcaria, né? O pessoal perde tempo pra caramba com algumas coisas, achando que tudo tem que simplificar, que você é um pobre coitadinho, e na hora que vai enfrentar uma prova de verdade, dá ruim, e tem que a gente, pessoas como nós, resolver a cagada que esse pessoal faz. Mas o FME é livre para você, tipo assim, começar a embasar o embasamento. Ou seja, ele, cara, cumpre o papel de ser a porta de entrada. Então não pense que tipo, vou estudar pelo FME, não sei o quê. Aqui você já está com a gente, com pessoas que têm mais de 20 anos de experiência. Eu comecei exatamente depois que eu saí do IME, eu já estava num curso grande no Rio de Janeiro, com 18 aninhos de idade, e fui.
Porque eu adoro dar aula, eu adoro aparecer, eu adoro ganhar dinheiro com o ensino e adoro também a minha missão de levar você, de te puxar com a minha mão lá do fundo do poço da ignorância para fazer com que você consiga cumprir o seu sonho de finalmente ter uma vida estável, ser pago para estudar. Porque qualquer ambiente militar, ser pago para estudar, porque você é visto como um cara diferenciado, um cara especial, e não como um cara qualquer que vai ficar lá na zona, né, depois que passar. Não. Então, você é um cara que é visto assim. E para isso, para ser diferenciado, o seu estudo para entrar também tem que ser diferenciado. Então, eu estou só sendo realista, porque eu gosto de contextualizar as coisas para você entender onde está pisando, para que você consiga melhor se direcionar. E não para desanimar. Pelo contrário, para que você entenda, eu tenho que fazer isso, 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 isso. E vamos embora, que a gente vai conseguir. E eu também passei por várias dificuldades. Quem conhece a mim sabe que eu sempre falo, gente, a minha família, ela é praticamente toda semi-analfabeta. Eu entrei pro IME, com um monte de gente me olhando com uma cara de bumbum, tipo assim, como é que esse cara entrou, né? Porque o IME é uma parada um pouco mais, né? O nível um pouco mais elitizado, tá? Do que uma ESA, do que uma EA. Então, cara, se você conseguir, você também consegue, beleza? Então vamos lá. Então tem o método LIAT, que também é visto, LIAT, lá no nosso curso. Frações parciais. Que diabo seria isso? A parte de frações parciais é quando, vou apagar aqui, tá? Dá o seu print aí. A parte de frações parciais é quando você, por exemplo, tem que resolver integrais como essas daqui, ó. Você tem que resolver integrais como, por exemplo, coisas assim. Quando isso acontece, aí a gente está na parte de frações parciais, tá? E tem toda uma técnica, inclusive, cai muito. Vai dizer que você nunca viu. Ele bota 1 sobre y em polinômios. Aí você bota lá a sobre x menos 1 ao quadrado, mais b sobre não sei quem. E aí faz lá uma comparaçãozinha para chegar ao a e ao b e saber qual é o a e o b que garante a identidade de polinômios da expressão. Você não sabe nada disso, em polinômios a gente vê isso. Tá? E integral imprópria. Cara, para quem não sabe, nosso curso é parte do básico. E você tem que ter paciência porque a gente, justamente por isso, tem um número de aulas muito maior mesmo do que a da concorrência. Até porque a gente foca bem mais em videoaula do que em PDF. Claro, a gente não quer que o cara fique apenas no estudo passivo. O estudo passivo não funciona. O que é o estudo passivo? O cara fica lá apenas assistindo uma aula só legal, como se estivesse maratonando uma série e no final não sabe nada. A ideia é que o cara faça o caderno, a ideia é que o cara faça os exemplos que o professor faz em aula, que ele resolve exercícios que tem de cara. Mano, tem professor aqui, eu por exemplo, que é tão experiente que o maluco, exemplo, já sai com questão com o valor da cabeça e você fala assim, mano, não que ele tirou isso. É que é tanto tempo fazendo isso que a gente está com o exercício decorado na cabeça, não precisa de um slide, de um PDF, sou dependente disso para poder te dar um exemplo. E depois, na lista, você vai ter questões diferentes para você resolver, todas elas resolvidas em PDF. Para quê? Para você também não ficar acomodado de, eu tenho uma lista com tudo resolvido. E aí você faz a mesma coisa que a aula teórica. Você só assiste, não tenta resolver até o final e dá ruim. No pessoal lá que tem aquele hall, lá, no pessoal que tem aquele hall de aprovados, no nosso Instagram, no nosso site, é o pessoal que assistiu todas as aulas, fez caderno, sublinhou, reviu, tirou dúvida, fez as listas todas e passou, tá? Essa que é a ideia aqui. Ralação, cadeira, bunda e horas de estudo, mas isso vai funcionar. E integral imprópria. Bom, como eu estava dizendo, a gente parte do básico, vai varrer todo o conteúdo e um pouco mais. Porque, para quem você não sabe, existem duas abordagens por aí, comercialmente falando, eu não vou dar nomes, que é antiético. O pessoal que quer pegar o cara que nunca estudou para um negócio na vida e quer botar na cabeça dele que é fácil, virar guru de aprovação que vem do céu. Só estuda esses itens aqui, tá lá, integral. O cara dá uma definição básica de integral, o cara não sabe mesmo o que vai cair, não sabe que existe essa variedade toda e acha que está sabendo. Chega lá no dia da prova, toma uma tremenda de uma bomba. Trolha. Total. Tá? E a gente aqui já sabe que cada itemzinho daqueles, infelizmente,
se subdivide em vários outros. E esses vários outros, infelizmente, você só sabe como está bem orientado por uma pessoa, ou então já fez provas por vários anos e aí foi percebendo que o edital, né, de simples não tinha nada. Ah, mas eu já acho que ali tem coisa pra caramba. É muito mais. E você não pode perder tempo, afinal você tem um limite de idade, ok? Então a gente pensa em tudo, em nivelar o cara, em dar tudo que vai cair, inclusive pensar o quê? Em situação derradeira de sufoco, em que você pode dar de cara com coisas que ele no surto colocou na prova. O que, né, no meio militar vive fazendo. Então tem integral imprópria. O que é isso, né? Integral imprópria é aquela integral safadinha, integral imprópria, né? Integral imprópria é o seguinte, é um caso que assim, é claro, não é uma coisa que você vai achar por aí todo momento. Mas você já parou para pensar no que acontece se eu tiver uma integral assim? Se for uma integral indefinida, perdão, não tem problema nenhum. Quanto é que é a integral de 1 sobre x dx? Dá orgulho ao seu pai na sua casa aí. Se falou log neperiano de x, eu vou te dar um tapa agora para você aprender a deixar de ser trouxa. É o log neperiano do módulo de x. Mais uma constante, né? Para ser certinho, mais uma constante. Ah, Alexandre, eu não entendi qual é o problema. Ali entre menos 1 e 2 eu vou fazer o quê? Não, como é que você faz uma integral definida? Eu vou criar isso daqui e substituir o 2 menos isso aqui com menos 1 substituído. Pois é, só que o problema é que quando eu falo que isso vai variar de menos 1 a 2, eu estou passando uma hora aí pelo zero, porque isso aqui é intervalo de variação do x. O x pode ser zero? Não, não pode. E aí tem questão que vai fazer diferença. Eu fazer o que eu vou falar agora, tem questão que não vai fazer, mas o que acontece nesse tipo de caso é que eu tenho que dividir isso aqui em duas coisas. Teoricamente seria o limite com menos 1 a 0 de 1 sobre x dx mais a integral de 0 a 2 de 1 sobre x dx. Bom, só que na verdade, né, eu acabei de falar que o zero é o problema, ainda não posso botar o zero ali. Então, certo mesmo é que você vai pegar e vai fazer o seguinte, ó. Em vez de zero, você vai botar um b. E qual a diferença dessa situação para essa daqui? Aqui o intervalo termina por zero e aqui o intervalo começa pelo zero. Então, aqui o limite vai ser com b tendendo a zero pela esquerda. Que eu estou indo de menos 1 até um valor que tende a zero para valores antes dele. Enquanto aqui, você vai ter um limite com b tendendo a zero pela direita. Seria de 0 até 2, né? Então quer dizer que estou pegando de 0 para valores levemente à direita dele até o 2. Isso que é uma integral imprópria. Caramba, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Pois é, agora você está vendo. Com a gente você vê coisas assim. E não é só isso não, tá? Existem outros exemplos de integrais impróprias, como por exemplo isso daqui. A gente não está com o objetivo hoje de resolver nada disso, tá? Apenas te mostrar do que se trata o assunto ou os assuntos que você tem que estudar para sua prova. Então, de 1 até infinito. Pois é, existe isso. De 1 até infinito de x3, de x2 sobre x3 mais 8 dx. O que é uma integral de 1 até infinito, Alexandre? Na verdade, é você fazer o limite com b tendendo a mais infinito da integral de 1 a b de x2 sobre x3 mais 8 dx. Mas assim, claro, a gente também não é maluco, tá, gente? Isso daqui, na nossa sequência de aulas, é o final do final do final do final do final. Ou seja, vai estudar quem quiser, por precaução, quem quiser chegar lá realmente respaldado da prova da EFON, tá? Caso contrário, você pode ficar perfeitamente seguro, dar o seu print aí, que você, sem isso, provavelmente não cairia. Mas eu quero te mostrar como estudar, te orientar os seus estudos e também você saber o quanto que o nosso curso vai com esse 60% de desconto
E você podendo ainda dar um outro curso igual para o seu amigo ou para o seu inimigo, se você não gostar, nunca se sabe, você vai conseguir, com certeza, ser aprovado e classificado, que é o mais importante. Beleza? Tranquilidade, galera? Ficamos por aqui, mais um Drops de mentoria aqui do Fábrica D. Não esquece, passa o nosso site, que eu vou estar com toda a minha equipe esperando por você, tá bom? Valeu, tchau, tchau, um abraço!